Ok, gente. Eu terminei a última aula falando de um assunto que ainda é polêmico, tá? Até hoje, que tem a ver com a definição de sucesso do projeto. Em primeiro lugar, observe, tudo que eu vou trazer aqui são coisas que estão lá na seção 1.2.6.4 do Guia PMBOK, tá? Claro que eu não fiz um copy-paste, eu trouxe para cá de maneira resumida, mas, assim, lá está escrito que determinar se um projeto é bem sucedido ou não é um desafio. O resumo, né, dos primeiros parágrafos é este. Até porque você encontra isso logo no início da sessão, né, medidas de sucesso do projeto, justamente pelo fato de que isso é uma preparação para o que vem adiante, né? Que é basicamente o fato de que o PMBOK, depois de 5 edições, na sexta edição, mudou um conceito. Isso não é tão raro, na verdade, até acontece bastante, mas com relação a um conceito tão importante quanto definir se um projeto é bem sucedido ou não, né, isso realmente tende a causar polêmica. Por que é tão difícil, né? A gente já falou, em parte é pelo fato de que gerenciamento de projetos não é uma ciência exata. Quer ver como você pode ficar em dúvida e se você conversar com 10 ou 15 ou 20 pessoas, alguns vão dizer uma coisa, outros vão dizer outra? Mesma coisa, se a gente pensar em termos de níveis, né, organizacionais, é fato que o projeto ele acontece aqui no nível operacional, né? A execução do projeto acontece em nível operacional, tá? O projeto tem início, meio e fim, ou seja, o projeto ele acontece para, ao seu final, entregar alguma coisa para a operação. Deixa eu te perguntar. Imagine, eu vou dar um exemplo aqui de uma montadora de automóveis. Imagine que um gerente de projetos é nomeado gerente, né, dessa montadora para um projeto de construção de um carro que voa. Um carro que voa, né? E é extremamente inovador, um carro que voa, até, na verdade, atualmente até existe isso, mas é um carro que voa para ser vendido para o público final, para rodar aí nas cidades, né? Rodar e voar, no caso, né? E, enfim, aí esse gerente de projetos, né, sendo bom gerente que é, por isso que ele foi escolhido, né, ele inicia o projeto e lá no final do projeto entrega o carro que voa para a operação, atendendo a todos os requisitos que foram determinados pelas partes interessadas. Inclusive, aqui no início do projeto, o gerente recebeu via termo de abertura, o famoso TAP, né, algumas restrições, uma definição ali de orçamento máximo, prazo, requisitos, e ele fez tudo direitinho e entregou lá o carro que voa, né? Aí imagina, entregou para a operação, o que a operação vai fazer? Vamos começar a fabricar esse carro, vender esse carro, né? Enfim, vamos dar andamento à operação. Aí, os primeiros clientes que compram o carro têm a seguinte surpresa, né? Na hora que vão tentar levantar voo, lá no trânsito absurdo de São Paulo, antes disso, inclusive, né, a polêmica já vai ser causada nos jornais e etc. E vem lá o poder público e fala, não, né, você não pode, avião é uma coisa, carro é outra. Não existe isso aqui no Brasil, não há legislação para isso, é proibido vender carro que voa, porque a nossa sociedade não está preparada para isso. O que foi fracassado, gente? O projeto, a operação ou ambas as coisas? Até a versão 5, a gente iria dizer o seguinte, o projeto foi bem sucedido. Porque até a versão 5, eu vou levar em consideração, né, eu levava em consideração prazo, custo, escopo, qualidade e etc. O sucesso do projeto era medido aqui, dentro desses limites do projeto, ou seja, entre o seu início e o seu fim. Se o que foi pedido para o gerente no início do projeto foi entregue por ele, projeto bem sucedido. Ah, não vendeu. Isso é um erro de estratégia. É um erro daquelas questões relacionadas à análise do cenário, business case, ou seja, é um erro relacionado a coisas que acontecem antes do projeto. Se alguém escolheu injetou dinheiro, né, num projeto de construção de um carro que voa, sem se preocupar em saber se é possível ou não vender carro que voa no Brasil,
Isso não é um problema do gerente, tá? Agora, para algumas pessoas, dói demais no ouvido você dizer que um projeto como esse foi bem sucedido. Como que foi bem sucedido um projeto que levou a empresa à falência? Entendeu? Então aí é que está a confusão. O que é um projeto, afinal? O projeto é algo que acontece no nível operacional ou é algo que envolve a empresa como um todo? As duas coisas. É aí que está a confusão, né? As duas coisas. O projeto tem que estar alinhado. Por isso que eu venho desde algumas aulas atrás já preparando essa questão do alinhamento, tá? O projeto tem que estar alinhado. E a definição de sucesso do projeto atual, ela leva em consideração exatamente isso. Só que veja, ainda é algo que está dentro do guia, né? E não tanto assim do padrão com tanta força. E o PMI, escorregadio como sempre é, né? Ele sempre deixa essas ressalvas. O que ele fala? Recentemente, né? Recentemente foi determinado pelos profissionais estudiosos que o sucesso do projeto pode, não é que deve, ele pode incluir palavras do PMBOK, tá? Incluir critérios adicionais vinculados à estratégia. Você vai encontrar ainda nessa seção o seguinte, ó. É possível que um projeto seja bem sucedido do ponto de vista mais operacional, né? Escopo, cronograma, orçamento, ao mesmo tempo, mas mal sucedido do ponto de vista de negócio, tá? Na verdade, gente, eu dou a minha opinião, mas a gente não precisa entrar em polêmica, a gente precisa só entender. Precisa entender, tá? O que é um projeto bem sucedido para você? Aí você fala, depende, você está falando em termos do PMBOK? Em termos do PMBOK, até a versão 5 era assim, agora na versão 6 é assado. Você está fazendo uma pergunta em termos de mercado? Olha, se é em termos de mercado, é óbvio que alguém tem que analisar muito bem o cenário anterior ao projeto, isso envolve tecnologia, cliente, concorrência, globalização, sustentabilidade, a imagem, etc., analisar tudo isso antes de autorizar um projeto a começar. E não pode colocar nas costas do gerente esse trabalho, porque o gerente ele tem como principal objetivo cumprir escopo, tempo, custo, qualidade e etc., né? Agora, se essa escolha for mal feita, a gente pode sim estar levando um projeto a ser mal sucedido do ponto de vista de negócio, embora eu até consiga entregar no prazo, atendendo ao cronograma, dentro do orçamento e etc. Mas se operacionalmente o resultado do projeto não servir de nada para o negócio, aí fica difícil eu falar de sucesso total, tá? Na verdade, gente, o PMI continua dividindo as coisas. Ele continua dividindo a questão mais operacional, quando ele vai definir sucesso, da questão de negócio, tá? Então, por isso que ele fala de medidas, no plural, né, de sucesso. Tudo bem? Então, se isso lhe for perguntado no dia a dia, se for perguntado numa questão aí de certificação, prova da faculdade, concurso público, analise o cenário, veja exatamente o que está sendo perguntado e dê a sua resposta, tá? O que você precisa é só entender, independentemente aí de qual seja o seu ponto de vista. Eu, como sou old school e passei cinco edições do Guia PMBOK apenas com uma definição de sucesso, né? É difícil eu engolir essa nova definição. Mas, na verdade, sendo uma definição ou sendo outra definição, o cenário sempre foi o mesmo, né? O cenário sempre foi o mesmo. A gente sempre entendeu a questão da análise anterior ao projeto, sempre entendeu que a análise tinha que ser bem feita para que eu não entrasse em projetos ruins, né, que não vão levar a empresa a nada. Então, esse conhecimento sempre existiu. A única diferença agora é como que a gente interpreta os fatos que quem estuda projetos sempre conheceu, né? Algumas pessoas interpretam de uma forma, né, dizendo que o projeto só pode ser dito, né, como bem-sucedido se ele atender às questões mais operacionais e também às questões de negócio, e outras pessoas vão dizer não, o projeto ele vai ser bem-sucedido do ponto de vista mais operacional e a questão de negócio não tem a ver com o projeto, tem a ver muito mais com decisões relacionadas a programa, relacionadas a portfólio, ou seja, relacionadas às pessoas que estão acima do projeto, tá? O PMI, o que ele se resume a fazer? Ele traz todas estas informações para dentro dessa seção para você ler
e absorver, tá bom? Para fechar, olha só, essa primeira parte aqui do curso de introdução, essa figurinha a gente encontra lá no guia de gerenciamento de benefícios do PMBOK, tá? Esse guia eu até mostrei a capinha dele nas aulas anteriores. Essa figurinha é extremamente explicativa, né? Ele fala de um ciclo contínuo aqui no que diz respeito ao alinhamento estratégico. Em primeiro lugar vem a estratégia, ou seja, a ideia é analisar todos aqueles fatores que afetam a organização no dia a dia, que eu já listei várias vezes, né? Questões de mercado, concorrência, sustentabilidade, tecnologia, legislação, etc, etc, etc. Cada vez mais fatores têm que ser levados em consideração, tá? A partir da análise desse cenário, a organização vai definir quais são os seus objetivos, né? O meu objetivo é aumentar a minha lucratividade. O meu objetivo é fazer produtos de baixo custo para permitir que mais pessoas utilizem o meu serviço. Ah, não, eu sou órgão público, então o meu objetivo é prestar um serviço cada vez melhor para a população. O meu objetivo é aumentar o valor da marca. O meu objetivo é ser uma empresa global em vez de uma empresa local. Enfim, a partir da análise do cenário, os objetivos vão ser traçados, tá? A partir do momento em que você estabeleceu os seus objetivos, a organização vai adotar certas iniciativas que, no caso, são iniciativas relacionadas a projetos. É isso que esse documento do PMI fala, o BRM, né? Programas e portfólios, ou seja, as iniciativas estão relacionadas a tudo aquilo de que o PMI fala, há documentos inclusive para tudo isso aqui. O que essas iniciativas vão gerar? Algumas saídas que são produtos, né? Como resultado final dos projetos, programas e do próprio portfólio. Esse produto vai trazer para a organização alguns resultados. Imagine que, num dado momento, vamos dar um exemplo concreto aqui, né? Imagine que eu tenho observado que as empresas cada vez mais estão utilizando ferramentas integradas para o gerenciamento de relacionamento do cliente com o negócio e cada vez mais ferramentas que utilizam o BI, né? Business Intelligence, Data Mining, Data Warehouse, que já é algo um pouquinho mais antigo, hoje em dia Data Science, né? Que é uma expressão mais moderna e tal, enfim. A gente está entrando na era do Big Data. Então, após analisar o cenário, a empresa coloca como objetivo, né, ser uma empresa que adota tecnologias de Big Data para lidar com o seu mercado consumidor. Iniciativa. Primeiro projetinho é desenvolvimento de uma ferramenta para fazer mineração de dados, né? A nossa enorme base de dados, imagine que a empresa tenha muitos dados das suas operações cotidianas ao longo de anos, e aí ela decide implementar um sistema de ferramentas de Big Data, né? Para fazer mineração de dados, análise de dados e etc. Essa é a iniciativa, projetos vão ser iniciados e as saídas desses projetos, dessas iniciativas, né, são ferramentas implementadas. Então você vai ter lá bancos de dados poderosos, né, para conseguir, inclusive, se integrar às ferramentas que existem. Algumas ferramentas implementadas, né, profissionais treinados, uma cultura dentro da organização que obviamente vai mudar, porque você vai gerenciar projetos, né? Projetos vão ser conduzidos aí dentro dessa linha, pessoas vão ser treinadas, enfim. Essas iniciativas geram diversas saídas que vão ter resultados, ou seja, a empresa começa a observar, com o passar do tempo, que ela realmente está vendendo mais do que o que ela vendia antes. Ela começa a observar como resultado, lembra dos indicadores lá, né? Eu tenho que medir isso, né? Lembra do plano de gerenciamento de benefícios, né? Eu começo a enxergar alguns resultados. Eu aumentei o meu market share. Empresas que não adotavam as mesmas metodologias, né, relacionadas a Big Data e etc., estão saindo do mercado. Os players estão diminuindo. Então eu consigo enxergar alguns resultados. Uma pergunta muito séria surge aqui. E daí? Os benefícios a partir desses resultados que você está encontrando, né? Eles têm valor
para a organização? O que é valor? Ao ler esse documento lá do PMI, eu tive acesso a uma fórmula muito simples para definir valor. Sabe a tal da relação custo-benefício que a gente fala tanto? Pois é, algo só tem valor se o benefício for maior do que o custo. De nada importa que os seus resultados tragam algum benefício, tá? Se no fim das contas o seu custo é maior do que os seus benefícios, né? Se os seus custos são maiores do que os seus benefícios, isso não é bom, tá? Isso é muito ruim para qualquer organização. E aí veja, as empresas não podem gerenciar projetos sem se preocupar com isso. O que eu quero sempre, a partir de qualquer iniciativa, é que aquele custo, lembra do ROI, da questão do business case, né, que é um documento gerado antes de autorizar o projeto a começar, o custo tem que ser menor do que os meus benefícios, lembrando que é um pouco difícil definir benefícios, porque nem sempre o benefício está relacionado a dinheiro. O benefício pode estar relacionado a uma série de questões, né, como percepção de marca e outras coisas que a gente citou, tá? Vou colocar um etc aqui para não me estender muito, mas você pode facilmente encontrar você mesmo uma série de coisas que têm benefícios para a organização. Agora, custo normalmente é um só, dinheiro. Mesmo que você pense, eu posso estar falando de recursos humanos, mas os recursos humanos têm custos, né? Em geral, em dinheiro para a organização. E o custo tem que ser menor do que o benefício para que eu tenha valor. Todas essas questões, gente, estão relacionadas às últimas definições que a gente viu aqui neste capítulo, né? A questão do gerenciamento de programa, do gerenciamento de portfólio, passa justamente por essa ideia de que eu tenho que, lá no início, ao escolher as minhas iniciativas, ou seja, quais são os projetos que vão fazer parte do programa, quais são os programas que vão entrar no portfólio, etc. Essas iniciativas têm que estar linkadas com o pensamento de que eu tenho que fazer algo que tem valor. Não posso ficar aí iniciando projetos de carro que voam, né? Eu não posso começar projeto que não tem a ver com a estratégia da organização. Por isso que a definição de sucesso é tão polêmica, porque dói muito, principalmente para as pessoas que estão envolvidas com análise de negócio, você ter projeto que terminou no prazo, que entregou o que foi pedido, mas que não leva a empresa a lugar nenhum. Esse ciclo tem que estar na cabeça sempre, tá? E isso tem tudo a ver com aquele documento novo que surgiu no PMBOK versão 6, que é o tal do plano de realização de benefícios. O que é o plano de realização de benefícios? É uma amarração que o PMBOK está fazendo agora em torno desse ciclo aqui. Tá bom, é complicado você definir que um projeto foi bem sucedido se o produto dele foi fracassado. Então a gente vai fazer o seguinte, você vai ter o projeto, né? Beleza. Só que antes do projeto começar, você vai criar um plano de realização de benefícios. O que é esse plano de realização de benefícios? Você vai dizer que benefícios você espera durante a operação. Você vai dizer, a gente já viu, né? Quais são os indicadores, como é que você vai medir os benefícios, etc, etc, etc. Porque senão, o projeto nem começa. Essa é a ideia agora, tá? Então, justamente para tentar pacificar essa polêmica com relação ao que é um projeto bem-sucedido, é que surgiu esse novo documento aí chamado Plano de Realização de Benefícios, que nada mais é dizer, né, e registrar como que você vai medir sucesso durante a sua operação. Perfeito, gente? Terminamos a primeira parte do curso, a gente volta para continuar a segunda parte, que é falar sobre o ambiente do projeto. É o capítulo 2 do PMBOK. Um abraço, até já.